Muito bem, galera, chegou o grande momento e agora vamos começar a nossa revisão Enem Biologia. Fique atento para cada dica e eu sei que você vai arrebentar. Muito bem, filhote, vamos lá para a nossa primeira dica. É sobre genética, um dos temas mais recorrentes na prova do Enem. Fiquem atentos. Repara bem esses três conceitos que eu trouxe. O genótipo, repare bem, genótipo vai ser o conjunto de todos os genes que eu apresento. E gene é a unidade do DNA. Gene é aquilo que é transmitido de pai para filho para determinar características. Segundo conceito fundamental é genoma. Olha como é parecido, mas não é a mesma coisa. Genoma é a informação do meu DNA. Sabe por que informação, filho? Porque a sequência é de nucleotídeos. Olha um exemplo. Imagina que um gene tem essa sequência, ó. Adenina, timina, citosina, guanina, timina, adenina, citosina, timina, timina. A sequência de nucleotídeos, isto é genoma. Qualquer alteração na sequência de nucleotídeos é uma alteração genômica, ok? E um terceiro conceito é de fenótipo. Repare bem agora, o fenótipo vão ser as características que você manifesta. Ou seja, é toda característica do meu corpo que depende da interação dos genes com o meio. Quer ver um exemplo disso? Para que uma pessoa seja alta, para que ela manifeste essa característica, depende de genes que ela recebeu dos seus pais, mas depende também de uma alimentação saudável, da prática regular de atividade física, depende de fatores ambientais. Muito bem, filhão, agora o assunto é mutações. Ó. E mutações são alterações na molécula de DNA. Só que mutações podem ser de dois tipos. Me acompanhe. O primeiro tipo é a mutação gênica. É quando eu tenho alteração na sequência de nucleotídeos. Tá claro isso? Um exemplo é a anemia falciforme. A segunda é a mutação cromossômica. É quando você tem uma alteração na estrutura dos cromossomos ou na quantidade de cromossomos. Um exemplo disso é a tão conhecida síndrome de Down, onde o paciente apresenta uma trissomia no cromossomo 21. Sabe o que é isso? No par de cromossomo 21, o paciente apresenta um cromossomo a mais. Se aparecer na prova uma alteração quanto ao número ou estrutura dos cromossomos, a mutação é cromossômica. Muito bem, futuro calouro, mais uma dica para essa tua aprovação. Repara bem agora. Agora é sobre evolução. Um tópico que deve estar presente na tua prova é você reconhecer de que teoria evolutiva se trata o comando. Quer ver um exemplo? Lamarck. Lamarck foi o primeiro pensador grande em evolução quando publicou o livro A Filosofia Zoológica. E nesse livro, Lamarck defendia que o meio transforma os indivíduos. O Lamarck é aquele autor que defendia o uso e desuso. Quanto mais eu uso uma parte do corpo, mais ela desenvolve. Quanto menos eu uso, mais ela atrofia até desaparecer. Lamarck também defendeu a ideia da transmissão dos caracteres adquiridos. O Lamarck achava que aquela característica que você adquire ao longo da sua vida, você vai transmitir aos descendentes. Essa teoria foi modificada por quem? Charles Darwin. Repete comigo, Darwin, atenção. Darwin escreveu o livro A Origem das Espécies. E lá ele defende o quê? Que o meio seleciona os mais aptos. Darwin não acredita que o meio transforma o indivíduo. Darwin acredita que os indivíduos nascem diferentes entre si, que têm variabilidade. E dentro dessa variabilidade, os mais aptos serão selecionados. Só que atenção para o detalhe, gente. Darwin acreditava na variabilidade, Darwin percebeu a variabilidade, mas nunca soube explicar os motivos. Fique atento para isso. A grande falha do darwinismo é que ele não apresentou nenhum argumento para comprovar a variabilidade genética, porque não era seu campo de estudo. E aí, no século XX, surge o neodarwinismo. Sabe por que esse nome, ó? Neodarwinismo? É o novo pensamento com Darwin. Eles defendem a seleção natural, atenção, o neodarwinismo defende a seleção natural, só que agora eles aplicam os motivos da variabilidade genética. E olha, tem três motivos muito importantes para a tua prova de variabilidade genética, ok? O primeiro motivo grande seriam as mutações. As mutações alteram a frequência alélica, sabe como? Uma mutação pode fazer um gene surgir ou desaparecer. Segundo motivo seria o crossing over. Durante a produção de gametas na meiose, os cromossomos homólogos trocam de pedaço, crossing over. Isso aumenta a variedade. E o terceiro motivo seria a segregação independente, que foi comprovada por Mendel, lá na genética. Na segregação independente, os genes são transmitidos de forma aleatória aos descendentes.
e isso aumenta a variabilidade genética. Fecha comigo. Os 3 motivos mais importantes de variabilidade genética são mutação, segregação independente e o crossing over. Fica ligado. Muito bem, filhote, agora a dica é em ecologia. Reparem bem o que eu trouxe para vocês. Ó. Imagina que aqui nós temos 4 algas, 2 peixes pequenos e um peixe médio, fechado? Aqui nós temos uma junção de cadeia alimentar, seria uma teia alimentar. Agora repara, imagina que em um determinado ambiente aquático foi derramado DDT. Esse organoclorado é usado como um praguicida agrícola, é para espantar pragas. O problema é que o DDT, quando entra no organismo, ele não é eliminado, ele não é destruído, ele não é degradável. Por isso ele vai acumular na cadeia alimentar. Olhem para cá. Imaginem que cada alga dessa acumulou 0,1 grama de DDT. Cada peixe pequeno come 2 algas, ó. Cada peixe pequeno, 2 algas. Então ele acumula 0,2 de DDT. Cada peixe médio come 2 peixes pequenos e acumula, por isso, 0,4. Como a gente está vendo, o DDT, que é uma substância não biodegradável, acumula na cadeia alimentar. Grava, gente, o nome disso é magnificação trófica. Esse vai ser o acúmulo de substâncias não biodegradáveis numa cadeia alimentar. Outra coisa fundamental que você entenda é o seguinte, que ao longo de uma cadeia alimentar, o ser vivo absorve energia, usa uma parte da energia para se desenvolver e outra parte acumula no corpo. Então repara bem, a cada vez que a energia passa por um nível trófico, ó, das algas para o peixe pequeno, do peixe pequeno para o peixe médio, há uma perda de energia. Sabe por quê? Uma parte da energia que você absorve, você usa nas suas funções diárias. E uma outra parte você acumula, você retém no organismo. Essa porção de energia que foi retida no organismo é passada para o próximo nível. Então, reparem bem, o fluxo de energia prevê que há uma queda de energia a cada nível trófico. Por isso, o fluxo de energia é unidirecional e decrescente. Fixe bem, decrescente. Não é o que acontece no fluxo de matéria. Eu quero que vocês entendam um detalhe. No fluxo de matéria, eu estou me referindo aos átomos. E os átomos que hoje compõem o meu corpo, amanhã vão compor o corpo de um outro ser vivo. Porque os átomos estão em constante reutilização. Hoje no meu corpo, com certeza tem carbono que fez parte do corpo de um dinossauro e hoje está em mim. Ou seja, o fluxo dos átomos, o fluxo da matéria é o quê? Cíclico, por estar em constante renovação. Muito bem, filhão. A dica agora é relações ecológicas. Repara bem, as relações harmônicas, aquelas onde ninguém sai perdendo, principais são mutualismo, protocooperação, comensalismo e inquilinismo. Vou pegar um resuminho delas, vamos? Mutualismo é quando 2 espécies se ajudam mutuamente de maneira obrigatória. É o caso do ruminante com as bactérias no seu estômago. Protocooperação é quando 2 espécies se ajudam, mas de maneira não obrigatória, É o caso do crocodilo e do pássaro paliteiro. Comensalismo é quando o indivíduo come o resto alimentar do outro, mas sem causar mal nenhum a ele. É a relação que acontece entre o tubarão e a rêmora. Inquilinismo é a relação onde um indivíduo vive sobre o outro, mas sem lhe fazer mal nem bem, apenas vive sobre o outro. Um exemplo é a bromélia sobre a mangueira. As relações desarmônicas são aquelas onde pelo menos um dos relacionados tem alguma perda. As principais são predatismo, parasitismo, competição e amensalismo. Seria assim, ó. No predatismo é quando o animal se alimenta de um outro animal. É o que acontece entre leões e zebras. No parasitismo, um indivíduo usa o outro, se aproveita do outro. É o que acontece com o piolho se aproveitando do ser humano. Na competição, eu tenho 2 indivíduos brigando pelo mesmo recurso e na competição todos perdem. Um perde mais, outro perde menos, mas todos perdem. E no amensalismo, é quando o indivíduo produz alguma substância tóxica que atrapalha o crescimento do outro, que atrapalha o desenvolvimento do outro. Mas atenção, sem intenção de fazer. Exemplo disso é o fungo, produzindo a penicilina que mata bactérias. O fungo não ganha nem perde nada com isso.